sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Bom, gente, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 3, Rússia e Leste Europeu, e esse capítulo ele está entre as páginas 39 a 55. Vamos lá? Bom, gente, vamos tratar agora sobre a Rússia, aspectos físicos da Rússia. Gente, olha só, a Rússia, ela possui a maior extensão territorial do mundo, tá? E ela faz parte de 2 continentes. Ela está no leste europeu e no norte da Ásia, tá? E por ser um país continental, o clima na Rússia, gente, ele é temperado e ele não sofre tanta influência da maritimidade. O inverno é bastante rigoroso ao norte e o clima lá é polar. Bom, gente, como foi construído esse Império Russo? Gente, olha só. O Império Russo, gente, ele foi um período da história russa em que o sistema de governo ele era a monarquia absolutista, tá? Nos anos de 1721 a 1906. E entre os anos de 1907 e 1917, a forma de governo ela vigorou, que foi uma monarquia constitucional. Gente, o país e territórios sob influências, eles eram governados por um imperador, que se chamava czar, tá? E essa fase, ela durou de 1721 a 1917, do ano da Revolução Russa, tá? Gente, leiam comigo. O Império Russo, ele foi um dos maiores da história, no que se refere à expansão territorial. Em 1906, o território do Império Russo ele era de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados e a população ela era estimada em 1916 era de 182 milhões de habitantes. O fim do Império e o surgimento da União Soviética. Gente, olha só, durante o reinado do Nicolau II, ao lado da expansão industrial, acentuaram-se os conflitos sociais resultantes de condições insalubres e dos baixos salários. Gente, após a queda do Nicolau II, os últimos dos czares, ou seja, os últimos imperadores, a Rússia ela passou a centralizar o poder no primeiro mundo, tá? Ela passou a centralizar esse poder e aí essa nação ela passou a ser socialista. Tá? Gente, olha só. Vocês observem que aí a União Soviética, tá? Como foi que surgiu a União Soviética? Gente, a União Soviética, ela tem uma sigla chamada URSS, tá? E essa sigla, ela tem significado de União das Repúblicas Socialistas. Ela foi criada em 30 de dezembro de 1922 e ela foi dissolvida, ou seja, ela acabou no ano de 1991. Gente, a União Soviética, ela era formada por 15 repúblicas que ocupavam a metade da Europa Oriental, tá? E 1/3 do norte da Ásia. Então, vocês observem que a maior parte do país era a Rússia, composta nessas demais repúblicas, tá? Dessas demais repúblicas compondo as 15 repúblicas da União Soviética. Bom, gente, e aí, de fato, o que é a União Soviética? Tá? Gente, a União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas, como nós já falamos, ela foi uma nação que existiu entre 1922 a 1991. Gente, a União Soviética, ela surgiu como resultado direto da Revolução Russa, tá? Que aconteceu no ano de 1917, como nós já falamos. E ela transformou a Rússia em uma nação socialista. As transformações, gente, levaram a uma unificação com outras repúblicas. Então, olha só, o que acontece? Antes era a Rússia, e aí, após a Revolução Russa, ok, gente? A União, ela surgiu como resultado dessas demais uniões de repúblicas, unindo as 15 repúblicas, tá? Gente, olha só, teve um cara muito conhecido durante essas revoluções e a união dessas repúblicas, tá?
Esse cara foi chamado Lenin. Gente, Lenin foi o grande nome da formação da União Soviética, tá? Ele foi o responsável por conduzir os trabalhadores na Revolução e por estruturar a política e a economia desse novo país, tá? Gente, após a morte de Lenin, Stalin assumiu o poder, tá? E aí ele teve o controle da União Soviética. Ele instalou a ditadura socialista nesse país, que se estenderia até a década de 50. Gente, a União Soviética, teve grande crescimento, tá? E por se tratar de um país com bases comunistas, ela passou ilesa, ou seja, não teve a crise de 1929 nesses países, tá? Mas essa crise abalou profundamente os países capitalistas, ok? Gente, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela foi uma das grandes vencedoras, ao lado dos Estados Unidos. Os dois países, gente, eles foram os grandes ganhadores da guerra. Entretanto, um deles, os Estados Unidos, eles defendiam a ideologia capitalista, enquanto a União Soviética defendia a ideologia socialista, tá? E aí, gente, essa polaridade entre os dois países, União Soviética e Estados Unidos, ela dividiu o mundo em um novo mundo, a partir da década de 45, tá? Do ano de 1945, a Guerra Fria. E aí, olha só, gente, a Guerra Fria, ela foi um confronto ideológico que colocou em choque as ideologias capitalistas e comunistas no mundo. Gente, os líderes do capitalismo eram os Estados Unidos e os líderes do socialismo eram a União Soviética. Bom, gente, e aí, nesse momento, teve um governo na União Soviética que era o cara chamado Mikhail Gorbachev, tá? E ele esteve à frente da União Soviética, que ocorreu entre 1985 a 1991. Gente, ele representou o fim da tentativa de construção do capitalismo no Estado Soviético. Então, olha só, depois dessa crise que nós já falamos de 1929, que a União Soviética passou ilesa, tá? Mikhail Gorbachev, ele esteve à frente disso, tá? Que ele representou o fim, ou seja, o que antes queriam construir, instaurar o capitalismo, ele representou o fim disso, tá? E aí, gente, teve alguns chamados em alguns meios políticos do socialismo soviético. Gente, as principais características da política interna do governo de Gorbachev, elas estiveram relacionadas a duas palavras russas, que indicavam as tentativas e mudanças no sistema soviético. E aí nós temos a perestroika e a glasnost. Gente, em russo, a perestroika ela tem significado de reestruturação. A utilização da palavra ela tinha por objetivo indicar os caminhos a serem traçados para realizar mudanças estruturais na economia e na sociedade soviética. Gente, já a palavra glasnost, ela tem por significado transparência e foi utilizada para representar o processo de abertura política que pretendia. E Gorbachev e o grupo de burocratas soviéticos que auxiliavam. Gente, tanto a perestroika quanto a glasnost, ela eram de uma tentativa que Mikhail Gorbachev de dar um fim à crise social pelo qual atravessava a sociedade soviética. E essa crise estava relacionada com o próprio desenvolvimento da União Soviética. O surgimento da SEI. SEI. Gente, olha só, as nações extintas, tá, da União Soviética criaram em 1991 a Comunidade dos Estados Independentes, conhecida como SEI. O objetivo desse bloco, gente, era estabelecer um sistema econômico de defesa. Então, olha só, com o fim dessas repúblicas socialistas, a URSS, e em 1991, proporcionou a independência de várias nações que integravam. Gente, porém, o vínculo estabelecido entre esses países, ele gerou entre os próprios países, uma grande dependência de relações políticas, militares e econômicas. Então, observem comigo nesse mapa. O surgimento das comunidades econômicas independentes, tá?
as comunidades dos estados independentes, ok? E aí, o que acontece? Vocês observam nessa imagem a maior parte que era a Rússia e os demais países, 8 países. Bom, gente, e aí nós chegamos no século XXI. Depois disso, gente, depois dessa evolução, a Rússia teve uma invasão da Rússia na Ucrânia. Então, bora entender um pouco dessa invasão. Gente, a intervenção militar russa na Ucrânia, ela refere-se a diversas incursões militares da Rússia em território ucraniano, tá? E ela, gente, teve o início no dia 24 de fevereiro do ano de 2014, ok? Quando as forças russas, elas desembarcaram na península da Crimeia, então vocês observem na cor amarela a Crimeia, no sul da Ucrânia, tá? E tomaram controle da região da Crimeia. Gente, olha só. As autoridades russas, elas desmentiram que as tropas pertenciam às forças armadas da Rússia, tá? E aí, gente, a região ela entrou numa grave crise como resultado da incerteza gerada na Revolução Ucraniana de 2014. Então, o que aconteceu? No ano de 2014, a Rússia ela invade a Crimeia. Ela invade a Crimeia dizendo que ela tinham incursões militares, tá? E aí, as autoridades russas, tá? Elas desmentem a Ucrânia, tá? Dizendo que as tropas pertenciam às forças russas, tá? E aí, o que acontece? Teve uma grave crise durante esse resultado da Revolução Ucraniana, tá? E, gente, aparentemente, há uma captura na península da Rússia. Gente, olha só. A infiltração da Rússia, dessas tropas russas na Crimeia, teve grandes problemas, tá? Foi vista como uma severa violação de lei internacional, tá? Pelos Estados Unidos. Então, observem, olha só. Os Estados Unidos, eles sempre têm o intuito de interferir nessas questões políticas e econômicas dos países, principalmente porque já havia tido esse conflito ideológico contra a União Soviética, que hoje se tornaria a Rússia, tá? E aí, o que acontece? Nessa infiltração da Rússia na Ucrânia, basicamente na Crimeia, essa violação ela foi vista como uma violação internacional pelos Estados Unidos e os aliados da OTAN, tá? E boa parte, gente, da comunidade internacional, ela foi bem-vinda por uma grande proporção da população local. Então, olha só. Com a observação dos Estados Unidos vendo que a Rússia estava invadindo a Crimeia, a população de lá, ela achou muito bem-vinda essa intervenção dos Estados Unidos, ok? Naquele local. E aí, o que acontece? A tensão, gente, ela foi se agravando. E aí, na costa da Crimeia, durante alguns meses, depois que a Ucrânia deteve um navio pesqueiro do país vizinho, e aí, em seguida, a Rússia ela passou a inspecionar as embarcações. Então, a Rússia ela tinha interesses. Observem que, nessa imagem de cima, está escrito assim, Rússia apreende navios, tá? Nessa costa da Crimeia. E em seguida ela passou a inspecionar esses navios, essas embarcações que chegavam aos portos ucranianos. Então, por questão de segurança. Então, eles tinham interesses. Claro que não era só por questão de segurança. Eles tinham interesses. A Rússia tinha interesses. Segundo Moscou, gente, há uma ameaça, tá? Há uma ameaça muito grande. Em potencial a Cherk, que vocês observem no mapa, tá? Ligado à Crimeia, por parte de radicais ucranianos, tá? Então, gente, a Ucrânia, ela acusa a Rússia de tentar ocupar o Mar de Azov. Então, observem o Mar de Azov em cima, tá? Nesse mapa. E ela, gente, acusa a Rússia, né? A Ucrânia acusa a Rússia de ocupar esse mar e a prejudicar sua economia, negando que havia acesso a dois portos importantes, tá? Então, o que acontece? Essa invasão russa, ela nada mais foi de interesses no ano de 2014,
tá? Com a ocupação da Crimeia, fazendo com que houvesse essas tensões e a intervenção dos Estados Unidos nesse lugar. Então, olha só, gente. Aqui tem algumas atividades referentes aos livros, ao livro de vocês. E está na página 79, 80, 81 e 82, tá? Então, eu espero que vocês tenham lido o livro de vocês, leiam o livro de vocês, anotem tudo o que eu disse aqui na aula de hoje, para que nós possamos, se houver dúvidas, possamos tirar dúvidas durante as aulas que nós encontramos presenciais, tá? As aulas durante nossos encontros pelos aplicativos. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.